Olá, nesse vídeo eu vou implementar uma tabela hash em Java pelo Eclipse. A tabela hash vai ser o seguinte: o hash vai ser gerado pelo método da divisão, ou seja, o valor da chave mod tamanho da tabela, endereçamento fechado e tratamento de colisões usando uma árvore binária de busca. O objeto que eu vou usar para ir setando dentro da tabela que está na árvore é dessa classe aqui, user, que simula um usuário. Ele tem um ID e um string de nome. Construtor que inicializa as duas variáveis, gets e sets, e um toString que retorna o nome com o ID correspondente. Os métodos que serão implementados estão nessa interface: int_hash, que recebe um ID, calcula o hash, e cheia, que deve averiguar se há espaços disponíveis na tabela. A tabela pode conter um atributo para contar a quantidade de elementos. Eu vou fazer isso. E retorna verdadeiro se não houver espaços disponíveis onde possam ser inseridos novos elementos. Como o endereçamento aqui é fechado, a tabela nunca vai estar cheia, então ele sempre vai retornar falso. Vai ter um método adicionar que vai receber um user, que vai calcular o hash dele, pegando o ID dele e setando na tabela. Um método recuperar, que vai fazer o mesmo, calculando o hash e tentando achar pela árvore onde ele deve ser encontrado. Um print, que no meu caso, que eu estou usando percurso que eu estou usando árvores, vai ser um percurso pré-ordem para listar os users das árvores da tabela. Vai ter um método crescer, que vai dobrar o tamanho da tabela hash e realocar todos os elementos existentes em seus novos índices. E o método quantidade, que vai retornar a quantidade de elementos guardados atualmente na tabela. Os elementos aqui são cada elemento que está em cada árvore, ou seja, se eu tiver 3 árvores e em cada árvore tiver 5 users, ele vai retornar 15, que vai ser 5 para cada árvore. Então, já preparei aqui uma classe, que é a tabela hash, justamente para essa videoaula. Ela vai implementar a thash main projeto. Sobrescrevendo os métodos, pagando esses to-dos. Faz o seguinte com esses to-dos: implementar este método. Vou escrever isso em todos. São só 7 métodos, então não deve demorar muito. Certo, começando, eu vou criar aqui 2 atributos para a tabela hash. O primeiro vai ser a própria tabela em si, que vai ser como o tratamento de colisões é usando a árvore binária de busca. A tabela vai ser uma tabela de árvores. Então, aproveita abb tabela, cortar aqui abb, e vai ter um atributo int quantidade. Essa quantidade de elementos. Vai ter um construtor vai inicializar a tabela recebendo um tamanho para a tabela. Certo, método hash. Método hash vai ser por divisão, então vai ser o id mod tabela ponto
length. Se acontecer da tabela dobrar o tamanho, que o método crescer, ele vai dobrar o tamanho da tabela. E quando ele for recalcular o hash, ele já vai pegar o valor atualizado. Se eu colocar um valor fixo aqui, como se fosse 10, passando esse mesmo tamanho aqui, não ia funcionar. Então tem que ser pegando o tabela.length. Como esse método já está implementado, eu posso apagar esse comentário. O método iCheia. Como ele nunca está cheia e por padrão já está retornando falso, então esse método já está implementado. Método adicionar. O método adicionar deve começar... Opa, aqui em cima. Ele vai começar calculando o hash. Passando o ID do usuário. Ele vai fazer uma verificação. Se a tabela na posição hash, esse hash aqui, eu vou fazer o seguinte. Se a tabela na posição valor hash for null, ou seja, se não tiver nenhuma árvore lá, vai fazer tabela na posição valor hash receber new abb, que é a árvore. E aí ele só faz tabela na posição valor hash ponto inserir o que é o user passado como parâmetro de entrada e quantidade mais um método implementado. Posso apagar esse comentário. O método recuperar. No final de tudo, se ele não encontrar, ele vai lançar uma exceção. Então já vou colocar nessa exceção aqui. Exception que diz erro user não encontrado. Aí vamos tentar achar ele. Como? Tá recebendo ID, então pega o int valor hash ID e se pegar aqui for diferente de null, senão ele dá no pointer exception, dá um return ponto buscar ID. Que é throw. Pronto, mais um método implementado. Método print. Como eu havia dito anteriormente, a árvore aqui, se a gente for olhar, ela já tem lá dentro, na classe, um método pré-ordem que imprime
a tabela no percurso pré-ordem. Essa classe foi eu que implementei com base nas aulas que eu tive com o professor Clayton. Tem pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Aqui a gente vai usar o pré-ordem. Então, reaproveitando esse método, tem o seguinte. Vou colocar aqui um for. Se tabela na posição I for diferente de null, dá um system.out.println. Um colchete para ficar bem formatado, mais I para dizer o índice. Como vai começar falando para raiz, então raiz e uma seta, um espaço depois da seta. E aí ele faz tabela na posição I, ponto, pré-ordem. Aqui ele está dando erro porque ele está lançando a exceção, então surround try catch, pegar, seguir, colocar aqui dentro. E mais um método implementado. Você faz esse comentário. Na verdade aqui é system.out.print para que ele fique na mesma linha. E aqui é um system.out.print ln para que ele quebre a linha depois de exibir uma das tabelas, para exibir a próxima árvore. Ok, próximo método é o método crescer. Esse método vai fazer o seguinte, ele vai dobrar o tamanho da tabela, ou seja, se o tamanho dela for 10, ele vai criar uma nova tabela com tamanho 20, vai resgatar todos os usuários que estão na tabela, que já existia anteriormente, e aí vai setar usuário por usuário, recalculando o hash e deixando eles melhor distribuídos na nova tabela. Então, começando aqui o método crescer. Vou começar aqui criando a nova tabela. E o abb, tamanho, com dobro, tabela.length vezes 2. Aqui eu vou usar um arraylist de user, chamado de users. E aqui começar um for. Esse arraylist users vai armazenar todos os users que estão na tabela aqui, antes de dobrar o tamanho dela. Aí depois acessando usuário por usuário dentro da nova tabela. Para pegar esses usuários, eu vou criar aqui um for. Uma tabela normal. E eu pegando cada árvore separadamente. Tabela na posição I. E aí eu vou ver se a abb for diferente de null. Vou criar outra arraylist aqui dentro. De user também.
vão ser users da árvore. Cada árvore, vamos supor que tenha 5 árvores dentro da tabela e todas elas têm uma quantidade X de users. Esse aqui vai armazenar todos os users tabela por tabela, a cada iteração. E ele vai pegando abb.get all users. Esse método getAllUsers, vamos dar uma olhada nele. Esse método foi eu mesmo que implementei. Ele retorna uma array-list para os usuários da tabela. E aí ele usa um método privado recursivo que faz o percurso, vai adicionando os usuários dentro do array-list criado dentro do getAllUsers público. E aí, num percurso pré-ordem, ele vai setando todos os usuários da tabela dentro do array-list. Aí ele termina de setar o array-list, dá um return para interromper a execução e ele retorna o array-list dos usuários dele. Agora que ele pegou todos os usuários daqui dentro, vou criar outro for. Vai ser para users da árvore ponto size. A array-list não tem length, a array-list tem size. E aí, users, esse users aqui ponto add users da árvore ponto get j, que é desse for aqui de dentro. Então, a cada iteração aqui de dentro, cada iteração dos usuários dessa árvore, ele vai pegando todos os usuários dessa árvore e vai setando nessa array-list mais para todos os usuários. Para a próxima ABB, para a próxima árvore, ele vai fazer a mesma coisa. E ele vai setando até que não tenha mais árvores. Aí, depois do for, que eu peguei todos eles, como vou fazer aqui tabela, que é a tabela própria, o atributo da classe. Tabela recebe nova tabela. Se eu fizesse isso aqui antes de fazer isso aqui, eu perderia o acesso a todos os usuários. Mas agora que eu os salvei dentro dessa array-list, eu posso fazer isso tranquilamente. E agora eu posso fazer for users.size. Para cada usuário eu vou adicioná-lo. users.get i, que ele está lançando a sessão. So run the try catch, esse comentário e mais um método feito. Método quantidade, deixa eu dar um return em quantidade. Outro método implementado e agora temos todos os métodos implementados. Método de cálculo hash e cheia, que adiciona, que recupera, que printa, faz a tabela aumentar de tamanho e retorna a quantidade. Ok, agora implementei todos os métodos, vamos fazer alguns testes. Essa classe de main foi meu professor que forneceu para fazer esse projeto. O teste do projeto agora vai receber new tabela hash vídeo aula, colocar tamanho 10. Dá play e inserir alguns valores.
Eu já deixei aqui pronto alguns valores para tamanho 10, como eu coloquei, os hashes calculados. Eu vou inserir esses valores aqui, esses 12 valores. Isso aqui vai resultar em, como vocês podem ver, tem 6 elementos que vão dar 0, vão parar no índice 0, que aí vai ter a tabela, uma árvore com 50, 30, 40, 60, 90, 110, uma segunda árvore com mais 3 elementos, 54, 34 e 44, que vão resultar no mesmo hash, que é 4, e 22, 32 e 52, que vão resultar no hash 2. Começar inserindo aqui, opção 1, entrada user 50, ID 50, entrada user 30, ID 30, user 40, ID 40, user 60, entrada 60, user 90, entrada 90 e user 110, 110, entrada 110. Se eu vim aqui agora e tentar recuperar um usuário ID 110, ele me retornou 110. Se eu tentar recuperar o usuário ID 40, ele me retornou 40. Se eu tentar recuperar o usuário com ID 30, ele me retorna ID 30. Se eu tentar recuperar um usuário que não existe, como 45, ele me dá um erro, user não encontrado, novamente, um que não existe, 453, user não encontrado. Se eu pedir para consultar a quantidade, ele vai retornar 6, que é exatamente a quantidade que eu coloquei até agora, 50 até o 110, que foram 6. Se eu pedir para imprimir a tabela, ele vai imprimir no percurso pré-ordem, usa 50, 30, 40, 60, 90 e 110, onde o 30 é filho esquerdo do 50, o 40 é filho direito do 30, o 60 é filho direito do 50, o 90 é filho direito do 60 e o 110 filho direito do 90. Imprimir, inserir mais alguns valores, colocar aqui user. Eles vão ser destinados para a tabela do índice 4, que é 54. Entrada 54. User 34. Opa. Nome user 34. ID 34. User 44. Entrada 44. Ok. Eu inseri mais 3 agora, o 54, o 34 e o 44. Se eu imprimir a quantidade, ele deve me retornar 6 mais esses 3, que vai dar o 9. Se eu pedir para imprimir a tabela, ele vai retornar tanto a que já tinha, o índice 0, como a do índice 4. Tem o 54, o 34 e o 44. Onde o 34 é filho esquerdo do 34 e o 44 é filho direito do 34. Ok, agora, como eu vou inserir mais esses 3 valores aqui, 22, 32 e 52. Se eu tentar recuperar o usuário do índice 22, ele não vai dar nem encontrado. Se eu inserir user 22, ID 22, tentar recuperar novamente o índice 22, ele retornou user 22. Agora eu vou inserir novamente mais o com ID 32. User 32, ID 32. Inserir user 52,
entrada de 52. Inserir mais 3, agora devem retornar 12, que é do 2 até o 3 aqui nessa tabela no Excel, que vai dar 12. Deixa eu colocar aqui para imprimir a quantidade. 12 elementos. Se eu imprimir a tabela, retornar o índice 4, 0. Antes, ele só me retornou o 0 e o 4. Agora, me tornou o 0, o 2 aqui no meio e o 4. E em pré-ordem fica o 22, 32, 52. Onde o 52 é filho direito do 32, o 32 é filho direito do 22. Certo? Agora, eu vou aumentar a tabela. Ela vai passar a ter tamanho 20. Pronto, dobrou a tabela. Aí, o que aconteceu? O tamanho da tabela passou a ser 20. O índice deles passou a ser mais distribuído, ou seja, ó, 50 e 30 passou a estar no 10, 40 e 60 passou a estar no 0, e 90 e 110 também passaram a estar com 50 e 30 no índice 10. No índice 14 passou a ter o 54 e 34. No quadro só tem o 44. O 2 tem o 22. E o 12 está com 32 e 52. Vamos acompanhar isso aqui. Imprimir na tabela. Certo. Vamos acompanhar aqui. Índice 0, 40 e 60. Aqui está 40 e 60, o 0. Índice 2, 22. 22 no índice 2. No 4, 44. No 10, 50, 30, 90, 110. 50, 30, 90, 110. 12, 32 e 52. 12, 32 e 52. E 14, 54 e 34. 54 e 34. Dá para perceber que ficou melhor distribuído os elementos na tabela REST. Aqui, como estava o tamanho já, com 6 elementos, aqui ficou bem mais distribuído, mais organizado. Eu vou dobrar o tamanho novamente, vai passar a ter tamanho 40 e vai ficar dessa forma aqui. São 5 para aumentar. Aumentou. E vou imprimir a tabela novamente. Opção 4. Na opção 0, no índice 0, ficou o 40. No 4 ficou o 44. 4, 44. No índice 10, ficou 50 com 90. 10, 50 e 90. No 12, 52. No 14, 54. 14, 54. No 20, 60. 20, 60. No 22, 22. 22, 22. No 30, 30 e 110. 30 e 110. No 32 ficou o 32.
32, 32. E no 34, o 34. 34, 34. Então, todos os métodos implementados, todos os métodos testados. Vou tentar recuperar o usuário novamente aqui. O último que eu inseri foi o 52. Ele me retornou. Se eu tentar um que não existe como 53, user não encontrado. E se eu apertar S, ele sai do programa, encerra, listando novamente, melhor distribuído ainda do que estava com o tamanho 20. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.